Hoje nós vamos falar um pouco sobre Isaac Newton. Isaac Newton, ou Newtinho, como eu carinhosamente o apelidei para gravar esse vídeo, ele nasceu no dia 4 de janeiro de 1643, na cidade de Woolsthorpe, na Inglaterra, e morreu exatos 84 anos depois, no dia 31 de março de 1727, devido a uma complicação de cálculo renal, também na Inglaterra, na cidade de Kensington. Ele era um cara que podíamos dizer que era multifuncional. Ele era um astrônomo, um alquimista, um filósofo natural, um teólogo e, obviamente, um físico e matemático, né, que foram as áreas das quais ele ficou mais conhecido. E por causa disso, nós resolvemos dar um destaque aqui para suas contribuições na óptica, que era a ramificação da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. Também ele contribuiu para a alquimia, que era a química e a medicina da Idade Média, e ele também, na física, ele contribuiu com as suas 3 leis, as 3 leis de Newton, e a lei gravitacional universal, que diz a lenda que foi criada depois que uma maçã caiu na sua cabeça. Então, vamos dar uma olhada na primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, afirma pra gente que um corpo em equilíbrio tende a manter seu estado inicial, a menos que uma força resultante externa atue sobre ele. E o equilíbrio ele pode ser tanto estático, que é o repouso, né, a velocidade constante igual a zero, como dinâmico, que é o movimento retilíneo uniforme, a velocidade constante diferente de zero. E um exemplo, né, para ilustrar isso seria um ônibus a 50 km por hora. Se a gente for passageiro desse ônibus, a gente também vai estar a 50 km por hora. E se um motorista resolve frear esse ônibus, a tendência do nosso corpo, né, que não vai estar sofrendo a ação de força resultante igual o ônibus para frear, é de continuar a 50 km por hora. Então a gente tende a fazer assim e voltar, entendeu? E a gente chama a massa de medida quantitativa do corpo, porque quanto maior a massa, maior vai ser a resistência do corpo quanto à inércia. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração. De acordo com a lei de Newton, a aceleração obtida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre o corpo e também inversamente proporcional à massa desse corpo. Nesse sentido, entende-se que, para que um corpo possa sofrer mudanças de velocidade, é necessário que as forças que atuam sobre ele não se anulem. No esquema que deve estar aparecendo agora, é mostrado como é possível calcular a aceleração do corpo com base nas grandezas, força e massa. Além disso, pode-se observar que a aceleração é dada pela razão entre a variação de velocidade, ΔV, e um intervalo de tempo, ΔT. O conceito de força resultante é de grande importância para a compreensão da segunda lei de Newton. A força resultante diz respeito à soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o mesmo corpo. Para fazermos somas vetoriais, é necessário que se levem em conta tanto o módulo quanto a direção e o sentido das forças. Assim, forças paralelas somam-se, forças opostas subtraem-se e forças perpendiculares somam-se segundo o teorema de Pitágoras. A fórmula da segunda lei de Newton é relativamente simples. Ela indica que a força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. A figura a seguir exemplifica situações em que, aplicando-se a mesma força, obtém-se diferentes acelerações em razão da grande diferença das massas dos corpos. Observe. A terceira lei de Newton é chamada também de princípio da ação e reação. Newton percebeu que toda ação resultava em uma reação. Por exemplo, se eu empurro uma mesa ou um corpo qualquer com determinada força, esse corpo vai exercer sobre mim, com a mesma intensidade de força, uma reação, porém com sentidos opostos. Ou seja, se eu empurrar uma mesa para a direita com determinada força, essa mesa vai me empurrar para a esquerda com a mesma força.
Ou seja, a lei consiste em que os sentidos são contrários, mas a força e a direção são iguais. E a ação e reação nunca atuam no mesmo corpo, por isso as forças nunca se anulam. A verdade sobre Isaac Newton é que, quando ainda não havia estudado sobre a ótica física, Newton acreditava que a cor era um mero efeito da pressão do nervo óptico. Disposto a provar ou derrubar tal teoria, enfiou várias vezes um palito pontiagudo debaixo do olho, tentando pressionar o nervo óptico para ver o efeito disso. Não satisfeito, passou longos momentos olhando diretamente para o sol. Depois piscava os olhos para ver os efeitos das cores resultantes dessa experiência. O resultado foi uma cegueira temporária que só voltou ao normal após passar 3 dias em um quarto fechado.